versículos do 21 em diante já está projetado no nosso data show. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas calcárias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé deles, rogaram-lhe, dizendo-lhes: despede-as, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo-lhe, disse-lhes: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ó Deus, te rogamos da tua misericórdia, te rogamos da tua bênção, te rogamos do teu infinito amor, te rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Te rogamos para que o Senhor coloque o teu Santo Espírito e ministre a tua palavra aos corações aqui. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu infinito amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu queria falar com vocês da história de uma mulher, e mais conhecida como a mulher cananeia ou Ciro-fenícia. Essa história, ela relata a história de uma mulher que está em desespero, totalmente desesperada. Não é muito diferente de muitas pessoas que muito provavelmente andam nesta mesma situação de desespero. Talvez algumas pessoas andem desesperadamente atrás de um emprego, porque já não tem mais recursos financeiros para suprir as suas necessidades. Talvez outras pessoas busquem desesperadamente e ansiosamente a busca por uma cura física. Estão depositando a sua expectativa, esperança na medicina. Talvez outras busquem desesperadamente uma cura espiritual. Esta mulher, ela não estava buscando para si nenhum tipo de cura. Ela não estava pedindo uma cura física para si, nem espiritual e muito menos financeira. A sua situação ia muito mais além do que isso. Ela estava desesperada porque a sua filha estava terrivelmente. Em outras versões bíblicas você vai encontrar a palavra totalmente, plenamente endemoniada. Todas as ações da sua filha eram ações diabólicas, macabras, ações
terríveis, aonde você não conseguia enxergar simplesmente um ser humano, mas uma pessoa manipulada pelo poder das trevas. E esta mãe estava em um total desespero. Pois bem, o texto inicia dizendo que Jesus estava partindo para a região de Tiro e Sidom. E talvez você nunca tenha feito uma análise profunda, mas a gente pode extrair muita informação só deste ponto. Tiro e Sidom eram regiões que estavam fora de Jerusalém. Não era uma região que estava inserida no contexto de Jerusalém. Era uma região onde os judeus, o povo de Deus, rejeitava. A cultura era diferente da cultura judaica, porque eles viviam uma cultura politeísta, onde se adorava não só a um Deus, mas a vários deuses. Uma cultura onde não se encaixava com as práticas religiosas e doutrinárias do povo de Israel. Por esse e demais motivos, o povo de Israel excluía as pessoas que moravam em Tiro e Sidom. E sabe o que é o mais impressionante disso tudo? É que Jesus está partindo exatamente para essa região. A região onde o povo de Deus não dava uma prata, não dava nada. Onde aquele povo era considerado como a escória da sociedade. Foi exatamente para lá que Jesus estava caminhando. E para nos ensinar muita coisa. Porque muitas vezes achamos que a nossa religiosidade, ela faz nos ser superior às demais pessoas. Às vezes achamos que por ser crente em Cristo Jesus, isto nos torna melhor do que o nosso próximo. Era assim exatamente que o povo de Israel se sentia. Um povo exclusivo, um povo exclusivista, aonde dizia, não podemos nos misturar com este povo. Pois Jesus estava indo exatamente para lá. E Jesus não vai para um lugar para dar a sua viagem perdida. Ele tinha um propósito, ele sabia por que estava indo e para que estava indo. Ele estava indo porque ele precisava ter um encontro pessoal com uma pessoa daquela cidade. E Jesus caminha para uma cidade onde ninguém não dava nada. Onde o povo de Deus dizia, olha, esse povo aqui a gente não pode se misturar com eles. E não é muito diferente de muitos cristãos, pessoas que se denominam crente em Cristo Jesus, que talvez ao ver uma pessoa que está nas drogas, no vício, no álcool, ela se sente tão religiosa, ela se sente tão santa, que diz, eu não posso nem sequer me misturar, porque isso vai me contaminar. Não foi assim que Jesus agiu. Jesus estava exatamente caminhando para aquela região. E sabe o melhor disso tudo? É porque antes de Jesus chegar naquela cidade, a fama dele já havia chegado lá. Antes que Jesus adentrasse a cidade, a sua fama já tinha entrado naquela cidade. Aquela mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus e que Jesus estava indo para aquela região, para a sua cidade, para o lugar onde ela estava, e ela se prepara. Ela se prepara e daí vem o versículo 22 que diz exatamente isso. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercárias, chegou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu frisar uma coisa aqui. Jesus estava chegando naquela cidade e aquela mulher estava se preparando, sabendo que Jesus ia para aquela cidade.
Qual pai e qual a mãe não quebra paradigmas para poder ver o melhor do seu filho? Aquela mulher, ela enfrentou muitas barreiras. A barreira da religiosidade, a barreira da cultura. Além do mais, ela era mulher. E para quem não sabe, na cultura, as mulheres não poderiam nem sequer chegar perto do rabino, se não tivesse junto com seu esposo. Elas não poderiam nem sequer falar ou se dirigir a palavra a um rabino, a um mestre, a um doutor da lei, sem estar com seu marido. Ela não tinha a oportunidade de falar. Mas a sua filha estava com um sério problema espiritual. E ela não vê barreira religiosa, ela não quer saber se vai enfrentar ou se vai quebrar paradigmas da sua cultura. Ela simplesmente quer buscar uma solução para os seus problemas. E sabe o que é o mais impressionante disso tudo? É que ela reconhece, através de duas palavras, que a solução do seu problema estava ali naquele dia. Ela chega e começa, diz a palavra, a clamar. Meus irmãos, clamar é muito mais além do que gritar. Clamar é muito mais além do que você simplesmente derramar uma lágrima. O clamor é algo que vem do coração. É algo que sai de dentro para fora. É algo que vem do interior para o exterior. E aquela mulher agora se debruça, clamando, e começa a dizer: Senhor, Filho de Davi. Olha, ela reconhece Jesus como Senhor. E a expressão Filho de Davi era uma expressão utilizada para reconhecer que esse Jesus verdadeiramente era o prometido de Deus, o enviado de Deus, o Filho unigênito do Pai, e aquele que veio trazer salvação e remissão para o pecado da humanidade. Aquela mulher reconhece dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clama, ela se debruça diante dos pés de Jesus. Ela dá o seu melhor. E eu quero abrir um parêntese e fazer uma pergunta a você que está aqui, que nos escuta. Qual foi a última vez que você levantou esse clamor? Qual foi a última vez que de fato você levantou essa adoração a Deus? De maneira que ela saiu do seu interior. Uma adoração sincera e verdadeira, onde você não só derramou lágrimas, mas deu o seu melhor. Qual foi a última vez que você fez isso diante de Deus? Qual foi a última vez que você de fato se entregou de braços abertos a Jesus e disse: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. E o adorou, prostrado, chorando. Aquela mulher não perdeu a oportunidade. Talvez fosse a última e a única. Ela se joga, clama, reconhece Jesus como Filho de Deus, como enviado. Ela não perde as oportunidades que a vida lhe dá. E muitas vezes é o que acontece com o ser humano. As oportunidades chegam. E o que as pessoas fazem é desperdiçá-la e jogá-la fora. O pior disso tudo é que nem sempre essas oportunidades elas voltam. E aquela mulher sabia que é a única oportunidade que eu tenho. A cura dos meus problemas está aqui. E eu vou fazer de tudo para sair daqui vitoriosa. O problema é que desistimos muito fácil quando chega um problema em nossas vidas. Quando o nó acocha um pouquinho, queremos já jogar a toalha para cima. Achamos que tudo acabou e que não há mais jeito. Porque olhamos com os olhos físico, humano, com
com os olhos carnais. Mas quando a gente clamar ao Senhor verdadeiramente, se debruçar aos seus braços, descansar nele, pode ter a certeza, meu irmão, pode ter a convicção de uma coisa, que você só vai sair dali quando o Senhor te acalentar, te colocar nos braços, aquietar o teu problema e te fazer vitorioso. Aquela mulher não perde a oportunidade. E ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou com uma filha totalmente endemoniada. Vocês têm noção do que você vê a pessoa que você tanto ama no estado crítico espiritual e você se sentir impotente, sem ter o que fazer? É você chegar e talvez ver alguém morrer em seus braços e não ter o que fazer. Você se torna impotente em meio à situação. A única coisa que nos vem é gritar por socorro, por ajuda. E era o que aquela mulher mais fazia naquela hora. Minha filha está plenamente possessa. Suas ações, suas atitudes não são ações humanas, mas ela está comandada pelo reino das trevas. Senhor, tem de misericórdia, nos ajuda. Aí sabe o que é o mais impressionante desse texto? É a resposta de Jesus. Olha o que o verso 23 nos diz. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavras. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O silêncio. Ele não falou nada. Ele ficou calado. Eu quero que você aprenda mais uma coisa com isso. É que o fato de você clamar, adorar, exaltar o nome do Senhor, não implica-se a dizer que Deus estará obrigado a falar com você no seu tempo, na sua hora ou no seu momento. O fato de Deus não responder às tuas orações, não implica-se a dizer que Deus não está trabalhando pela sua vida. O fato de você clamar e lá do céu vir a resposta, o silêncio absoluto, não quer dizer nada. Não quer dizer que Jesus não esteja vendo os teus problemas, não quer dizer que Ele não ouviu o teu clamor, não quer dizer que Ele não recebeu a tua adoração, porque Ele naquele dia ouviu aquela mulher clamando, ouviu aquela mulher bendizendo o seu nome, reconhecendo Ele como o Senhor, como filho de Davi, mas a sua resposta foi o silêncio. E eu não sei o que é que dói mais, se é o não de Deus, ou se é o silêncio dele. E talvez você fique se perguntando, o que é que dói mais? É a demora? É o não? É o silêncio? Queridos, eu não sei o que é que dói mais, mas eu sei que tanto a demora do Senhor, quanto o silêncio, quanto o não, eles são pedagógicos, eles servem de instrução, eles servem para que a gente aprenda em situações da nossa vida, como lidar em diversas situações de nossas vidas. Eu não sei o que é que dói, mas eu sei que Ele nos ensina. Aquela mulher estava desesperada e a resposta de Jesus foi o silêncio. Ele não falou absolutamente nada. Ainda no verso 23, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eles já não estavam mais aguentando. Disse: Senhor, despede essa mulher, ela está gritando, ela está clamando. É exatamente isso
que as pessoas fazem quando você levanta um clamor ao Senhor? Elas te chamam de louca. Elas dizem, pronto, agora endoidou, agora para ali, ó, endoidou agora. A multidão tenta calar a tua boca, a multidão tenta dizer, isso não vai adiantar, isso não vai. A mulher não deu ouvidos a isso. O problema é que muitas vezes damos ouvido à voz da multidão e esquecemos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que é mais importante? Ela não se importou, ela estava atrás dos seus objetivos. E qual é o seu nessa noite? Qual o teu objetivo nessa noite? É de simplesmente ouvir essa mensagem e dizer, ah, que bonita palavra, e pronto. Isso não faz sentido. O que Cristo quer não é que você escute meramente o seu evangelho. Você precisa sim ouvir, mas acima de tudo precisamos colocar em prática tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E agora Jesus ouve os seus discípulos dizer, manda ela embora, mestre, ela está gritando. Esta mulher está gritando aqui atrás de nós, não aguentamos. Aí Jesus resolve abrir a boca. Jesus ainda não fala com a mulher, mas dirige-se a palavra aos seus discípulos e diz, e ele respondendo lhe disse-lhes, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É forte isso que Jesus diz. Jesus diz, olha, eu tenho uma missão aqui nessa terra. E a minha missão é porque, em primeiro lugar, eu fui enviado para o povo de Israel. Eu não fui enviado para outras nações. Eu fui enviado para vocês. Isso ele está dizendo aos discípulos. Eu fui enviado às ovelhas perdidas que estão na casa de Israel. Eu fui enviado primeiramente para vocês. Minha missão é primeiramente por vocês, povo de Israel. E bem sabemos que hoje, a igreja do Senhor é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. O Senhor veio simplesmente para salvar o tão vil pecador do mais vil pecado. Somos esse Israel de Deus. E o Senhor veio exatamente para resgatar você da miserável lama do pecado, para resgatar você da marginalidade, para te dar um novo nome, para te rotular de forma diferente, para colocar você não em um pedestal e dizer que você é o tal, não, mas para te banhar com seu sangue precioso, te dar te lavar, obrigado Felipe, com o seu sangue e o seu bálsamo, e fazer você reconhecer que, se não fosse pela sua misericórdia e a sua graça, de maneira nenhuma, você estaria aqui nessa noite. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo, você pode se achar a pessoa mais rica desse mundo. O teu dinheiro não tem valor nenhum, méritos nenhum, diante a cruz de Jesus Cristo. E Jesus fala com seus discípulos, diz, eu fui enviado para esse povo, eu fui enviado para vocês. Então, chegou ela e mais uma vez o adorou, dizendo, por favor Deus, socorre-me. Para prestar atenção, os discípulos já tinham acabado de dizer a Jesus, manda essa mulher embora, Senhor. Ela vem gritando, e sabe o que ela continua fazendo? Adorando a Jesus. Sabe o que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que nada pode parar a adoração do crente.
A doença não pode ser capaz de fazer a tua adoração cessar. O luto mais doloroso não pode ser capaz de fazer a tua adoração cessar. Os teus problemas financeiros não são capazes de fazer a tua adoração cessar. Os dilemas e problemas da vida não podem ser capazes de fazer a tua adoração cessar. Mas por que, pastor? Porque como está escrito lá no livro de Romanos capítulo 8, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem a altura e nem a profundidade, nada disso pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Aquela mulher estava aflita, com o coração quebrantado. Ela não deu ouvido à voz da multidão, ela não deu ouvido ao que as pessoas estavam falando, mas pelo contrário, ela continuou dizendo: Deus, Jesus, misericórdia de mim, socorre-me, ó Deus. Se há uma coisa, meu irmão, que Deus ama, se chama o coração quebrantado, contrito. Aquele coração sincero, sabe? Aquele coração que você chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu sou mesmo, eu errei, eu pequei, eu não presto, eu tento acertar, Deus, mas eu não consigo. Mas Deus, misericórdia da minha vida, Pai. Pai, me ajuda a acertar, me ajuda a ser fiel a Ti, me ajuda a caminhar, me ajuda, ó Deus, a estar nos Teus caminhos. Se há uma coisa que Deus ama, é o coração sincero diante dEle, meu irmão. Quanto tempo faz que você andou desse jeito com Deus? Quanto tempo faz que você andou com o coração quebrantado, contrito? Quanto tempo faz que você dobrou esse seu joelho de forma intensa e dizendo: Deus, perdão, Senhor, me dá mais uma chance, me dá um novo recomeço, muda a minha história, eu preciso do Senhor, o Senhor sabe que eu te reconheço. Me ajuda a ser mais fiel a Ti. Aquela mulher chega diante de Jesus, ela não olha a barreira da multidão, ela não olha a barreira cultural, ela não olha a barreira religiosa, mas ela olha o que está em sua frente, que era o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o que poderia lhe dar vida, e vida com abundância. Ela chega e diz: misericórdia, Jesus, eu preciso do Senhor, socorre-me, socorre-me. Mas olha que coisa inusitada que acontece agora. Olha que algo inusitado. Agora Jesus resolve falar com esta mulher. Então Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que expressão, né, pastor? Olha o que Jesus diz: olha, não é bom que eu tire o pão da boca dos meus filhos e dê aos cachorrinhos. Pastor, Jesus quis usar uma expressão pejorativa com aquela mulher, chamando ela de cadela, pastor. Não é nada disso. O problema é que muitas vezes fazemos uma leitura dentro do nosso contexto, dentro da nossa visão, e esquecemos que a Bíblia tem mais de 3.500 anos que foi escrita. Você precisa entender o contexto daquela época e não pegar as suas palavras dos dias atuais e querer interpretar a palavra desta maneira. Há muitos argumentos para este versículos, e há muitas correntes e linhas de raciocínios e pensamentos. Alguns dizem que essa expressão
cachorrinho não é usado como cão ou cães, mas estava literalmente dado àqueles cachorrinhos, chamado hoje conhecido como pet, cachorrinho dócil que você cria em casa, e que quando a criança come na mesa, aquelas migalhas caem, e o cachorrinho vai lá e pega, porque ele é dócil. E há várias e várias linhas de pensamentos para isto, mas este não é o mérito aqui no momento. O mérito é que Jesus chega e diz: olha, em primeiro lugar, eu não posso tirar o pão, o alimento, a palavra da boca dos meus filhos, dos israelitas, e dar a você que é cananeia. Primeiro eu tenho que saciar a fome deles. Jesus não estava dizendo que não ia resolver o problema dela, mas Jesus está dizendo: olha, em primeiro lugar estão os meus filhos, porque minha missão foi exatamente essa: vi para o povo de Israel, e eu estou aqui com eles, a nação eleita, o povo eleito, o povo que Deus escolheu, eles estão aqui. Não é lícito eu pegar e nem justo tirar esta palavra, tirar o alimento da boca dos meus filhos e dar a você. Aí vem a resposta surpreendente desta mulher: mas Senhor, lembre-se que até aqueles cachorrinhos dóceis, eles também comem das migalhas das mesas dos seus senhores. Me dê a migalha, me dê a sobra, eu me contento com isso. Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Que fé é esta? Vai, mulher, e seja feito como você quer que seja. A tua filha vai ficar sã. Pode ir e seja conforme as tuas palavras. Eu quero finalizar esse texto com algumas aplicações. Não pense que aquela mulher pegou Jesus de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Ele já tem tua história escrita na palma da sua mão, até mesmo antes que o mundo fosse criado. Ele já tinha escrito a tua história, os teus sonhos e projetos. Ninguém pega Deus de surpresa. Mas é uma coisa que Deus se agradou, Jesus se agradou naquele dia. Foi na sábia resposta da mulher e no tamanho da sua fé. Ele viu que ela era uma cananeia, não era do povo de Deus. Ela quebra uma barreira cultural, religiosa, em prol da sua filha. Eu quero abrir outro parêntese e perguntar: durante esse ano, quantas vezes você tem dobrado o seu joelho e orado pelas pessoas que você ama? Pelos seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa, sua família? Quanto tempo em oração você tem investido pelas pessoas que você realmente ama? Ora, se você não ora pelas que ama, imagine por quem você não é tão próximo. Você pai, você mãe, de que maneira você tem ensinado o seu filho a crescer no caminho do Senhor? Ora, isto não é tarefa do seu filho, isto é responsabilidade sua. Os pais devem ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar. E se você não faz isso, nisto você erra. Porque isto é tarefa sua, não do seu filho. Olha, pastor, e se meu filho não quer? Eu não estou falando se ele quer ou se ele não quer. Eu estou perguntando se você tem ensinado. Como anda a tua fé ultimamente?
mediante aos problemas e circunstâncias da vida. Olha, aquela mulher estava com um problema insolúvel, quase que não se resolvia. Mas ainda bem que eu usei a palavra quase que não se resolvia, porque é exatamente dessa forma. Não há impossível para Deus. Aquilo que você acha que está sendo difícil, aquilo que é uma barreira visual impenetrável, aquilo que talvez seja uma barreira alta e talvez seja um muro gigante, e você acha intransponível, e talvez diga, não tem como eu ultrapassar, atravessar, não tem problemas. Só basta uma palavra e este muro vem abaixo. O problema é que muito crente tem deixado de se alimentar da vitamina BO. Bíblia e oração. Você tem tomado vitamina C para gripe. Você tem tomado, eu vou tomar a vitamina do sol, que é para a minha pele. Eu vou tomar a vitamina A, eu vou tomar a vitamina B, eu vou tomar a vitamina E. Você pode tomar todas as vitaminas, porque faz bem a você. Vai nutrir o seu corpo físico. Mas a questão é, como anda a tua vida espiritual? De que forma você tem alimentado a tua vida espiritual? Com vitamina C que você compra na farmácia? Você acha que vai suprir? É com vitamina E, A ou D ou B? Está equivocado. Quer nutrir tua saúde espiritual? Se quebranta diante do Rei. Confessa os teus pecados a Ele. Dobra o teu joelho. Derrama as tuas lágrimas. Levanta um clamor de adoração sincero. Quebranta a tua alma diante dEle. Reconhece que você sem Ele nada é. Reconhece que você é um miserável pecador. E aí sim, Ele vai dizer, porque tu ainda estás fraco, mas eu vou te fazer forte. Aquela mulher estava sem chão, sem norte, sem rumo, sem direção. Mas o Rei dos Reis estava ali naquele lugar. O Senhor dos Senhores foi ao lugar onde ninguém queria ir, aonde a sociedade era marginalizada, a margem da sociedade, estava à beira da sociedade, aonde as pessoas não davam uma prata por ninguém. Jesus chegou lá e disse, ei, você, é você mesmo, pode vir. Mas Senhor, pode vir. Não, eu estou cansado, pode vir a mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Esta é a promessa dele. Como anda a tua saúde espiritual, tua comunhão com Deus? Só basta uma coisa, meu irmão. É você ter um encontro sincero com Ele. E eu tenho certeza de uma coisa, não importa quem você era, não importa quem você é, não importa como a sociedade te rotula, não importa o nome que você tenha, não importa as circunstâncias que te rodeiam, Ele é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de mudar a tua vida. Ele é capaz de mudar a página e girar a chave que você não conseguia girar. Ele é capaz de te colocar em terra firme e fazer você andar em pastos verdejantes. Ele é capaz de te firmar e colocar os teus pés na rocha e dizer, pode andar, e mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, você vai ver 1000 caindo do teu lado, 10.000 do teu outro lado, mas lembre-se, eu estou contigo e tu não vai ser atingido. Tem que ter intimidade, relacionamento, vida com Deus, experiências, vivência,
práticas. O problema é que tem muita gente teórica, vivendo a teoria e esquecendo da prática. Vivendo só na letra. Una o útil ao agradável. Leia a palavra. Leia a palavra. Releia a palavra. Mas também a pratique. Que Deus nessa noite preencha o teu coração ao sair daqui. Sabendo que não há barreiras que Deus não possa quebrar. Sabendo que não importa como a sociedade tenha te rotulado, ou te formulado, ou te chamado. Uma nova história Ele tem para você. Que Deus nessa noite preencha a tua alma. Que você saia daqui refletindo sobre isto. Deus nos abençoe nessa noite em Cristo Jesus.